Inclusive tem um túnel, né, que a gente conversava nos bastidores. Vocês vão ter participação também na construção do túnel? 50% do túnel será subsidiado com o dinheiro do porto. Mas antes disso é importante, até para quem está nos acompanhando, entender que formato que nós debatemos nos últimos anos, Ricardo. A política está intensa no país, né? Um lado defende privatizar tudo, até a polícia. Uhum. O outro lado defende que o Estado tem que se organizar para que se apresente com mais eficiência. Essa é a discussão desse período histórico, né? Nós precisamos do Estado, mas não gostamos da corrupção, nós queremos transparência, governança e eficiência. Porque quando se fala em Estado, a gente pensa naquela senhorinha, muitas vezes com má vontade, no balcão, atendendo, né, com aquela letargia. E não é esse Estado que nós temos em algumas empresas públicas. A exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Porto de Santos. São empresas absolutamente eficientes. Agora, é claro que nós precisamos buscar maior eficiência e agilidade, que essa é a discussão. Quando nós assumimos há 2 anos e 5 meses, nós enfrentamos uma discussão de privatização do Porto de Santos. Então, o dia que eu cheguei, à época nós éramos em 800 funcionários, todos estavam com as malas prontas para que fossem embora. Porque a discussão era vender o porto, privatizar. Porque numa análise rápida, Renato, veja, olha, eu tenho 65 navios esperando na fila. Isso quer dizer que o porto não é eficiente. E eu tenho as cargas que ficam paradas nas estradas. É melhor privatizar. Que é um equívoco. E eu explico por quê. Esse porto, ele é tão estratégico para a segurança alimentar e a segurança nacional que ele jamais poderá ficar nas mãos de um fundo. Porque o fundo, ele se movimenta pela valorização das suas ações na Bolsa. Ao final do dia, esse painel indica que o soja é mais lucrativo. O que fará o fundo? Dará preferência para a carga do soja. O que eu faço com a celulose, com o suco de laranja, com containers, com o diesel? Daí entra o poder público para calibrar o interesse entre os privados. Daí a importância da manutenção de uma autoridade portuária pública, mas com governança, transparência, eficiência. O tamanho é o maior porto natural do mundo, né? É o maior natural, um dos maiores do mundo, 26 quilômetros de extensão, né, e um dos mais importantes do mundo também. Então, assim, esse porto, ele é a nossa janela de conexão com o mundo. E o que nós fizemos, então? Nós elaboramos um plano de ação para o Porto de Santos. Que porto nós precisamos pensando 20 anos à frente? Primeiro, a gente foi pesquisar o gráfico crescente de todas as cargas. E aqui, um detalhe que é extremamente importante. O Porto de Santos, ele é um porto multipropósito, diferente de portos chineses, por exemplo. Ele movimenta todas as cargas. Nós movimentamos containers, nós recebemos os produtos industrializados. E o porto também, ele é um reflexo da nossa economia. Se a economia vai bem, a gente reduz a taxa de desemprego e o nosso PIB cresce além do esperado, nós importamos mais produtos industrializados. O pessoal entra no site da China, compra mais, chega no Porto de Santos. E se o nosso agro vai bem, nós exportamos commodities. E tudo isso pelo Porto de Santos. Então, o que nós fizemos? Nós planejamos o Porto de Santos pensando 20 anos à frente, fazendo uma previsão do crescimento do nosso agro e do nosso poder de importação de produtos industrializados. E aí nós planejamos. O que o porto precisa? Acesso, aprofundamento do canal, para que o porto receba os grandes navios cargueiros. Tem navio hoje, Ricardo, com capacidade para 20 mil containers. Isso equivale a 10 mil caminhões enfileirados. Um navio. 10 mil, Castilho. Veja demais, só, 10 mil. um navio. É muita coisa. E para isso nós precisamos de profundidade. Nós chamamos de calado. Hoje o porto tem 15. Nós precisamos aprofundar esses 26 quilômetros para 17. Isso é uma obra de 6 bilhões de reais. Então, nós faremos já no ano que vem. Além disso, nós precisamos conectar as margens do porto. E o porto, embora receba o nome de Santos, ele está conectado com 5 cidades da Baixada. Então, é Santos, Guarujá, Uma população Cubatão, de 2 milhões de 2 pessoas. milhões de habitantes. Cubatão. São Vicente e Bertioga. Agora, com a mudança da poligonal.
Então, esse porto é o porto do Brasil. E nós faremos a principal obra do governo federal, que é o túnel Santos-Guarujá. Parceria com o governo do estado, 50% caixa da autoridade portuária, governo federal, e 50% caixa do governo do estado. O edital está na rua. Depois de 97 anos, a gente conseguiu publicar o edital, que vai conectar as margens das duas principais cidades do Porto de Santos, que é Santos e Guarujá.